Boa tarde. O Cabeça de Área está começando agora para debater sobre uma prática que envolve várias modalidades das artes marciais e vem conquistando a população. O programa, que não se limita aos resultados, apropria-se da mistura de técnicas e entra no ringue para combate com a prática do MMA feminino, é o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor de Sociologia do Esporte, Francisco Xavier. E qual a opinião das pessoas sobre o MMA? Vamos conferir. É um esporte onde sai machucado, causa sequelas com certeza. E por mim não existiria luta livre, não sou a favor. Eu sou super a favor, eu gosto de assistir e tal. Acho que faz bem até pra saúde de você mesmo, sabe? Acho um esporte legal e tem justamente um aprendizado, eu acho que na luta do dia a dia. Eu odeio violência. Meu mundo é paz e amor, entendeu? Eu particularmente não perco meu tempo assistindo, não. Eu não acho que seja uma coisa ruim, é uma coisa boa, tira muitos jovens das ruas. Uma imagem feminina, para mim, é um sexo frágil. E quando se trata da imagem feminina, num esporte que é com violência desse tipo, não devia nem existir isso, para mim. Acho que mulheres que praticam, acho muito bonito. Você não vê aquele mundo rodando apenas nos homens, também para as mulheres. Uma luta que é para homens, entre aspas, seria bom para ela dizer que elas não são frágeis e elas conseguem também. Então, se é um direito de um, é um direito de todos. Eu acho bom, porque as mulheres vêm conquistando espaço em todo tipo de esporte, dizendo que não é frágil, é uma pessoa, vamos dizer assim, um sexo forte, realmente. A mulher é capaz de tudo. Pois bem, hoje o Cabeça de Área vai entrar no ringue com o MMA feminino. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Adilson. Francisco, nós vimos no Fala Povo alguns comentando a respeito da violência, da participação da mulher, né, em pé de igualdade com os homens também, numa prática corporal ou esportiva como o MMA. Gostaria que você falasse um pouco, já que você também transita pela sociologia do esporte, e aí é um teórico também da sociologia do esporte, gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão da violência e a prática esportiva. Não vamos entrar ainda no MMA, mas a relação de esporte e violência. Bom, a princípio a gente viu aí com relação às próprias entrevistas que foram feitas, que se trata de um fenômeno nada fácil de você definir e de você, na verdade, posicionar perante ele. Porque você vê uma enorme complexidade de falas e de posicionamentos. Claro, a gente está vendo aí pessoas, de um certo modo, falando pela perspectiva do senso comum. Se a gente fosse pensar pela sociologia, na verdade, a gente vai ver que o MMA ele se aproxima muito, a partir de algumas perspectivas de alguns historiadores, até mesmo da luta de gladiadores na época da Roma Antiga. E que também, de uma certa forma, revela um lado da própria violência que o esporte traz consigo. Mas normalmente uma luta, né, do MMA, né, na televisão, quer dizer, é um espetáculo, às vezes muito interessante, às vezes nem tanto, por conta dos golpes que são dados, inclusive muita gente ensanguentada. Nós depois vamos ver em matérias seguintes o Vinícius falando, que é um treinador, né, do MMA, é atleta também. E agora, enquanto pesquisador, como é que você observa a questão da violência nessa prática esportiva? Se isso também nós podemos considerar como um esporte? Bom, Edilson, fazendo já um gancho com minha fala anterior, de um ponto de vista assim, tanto da sociologia como da própria história, a gente vai ver que o MMA ele apresenta algumas características peculiares que se aproximariam um pouco da própria gladiatura romana. Agora, acontece que eu vejo com um pouco de distinção. Na Roma Antiga, você tinha os gladiadores, na verdade, a própria gladiatura ela era uma instituição e que, de uma certa forma, quem praticava ali eram escravos que visavam ou obter a liberdade ou até mesmo entrar para o exercício que a gente chama da arte da espada. Eu me pergunto hoje, com relação ao MMA, qual seria a finalidade dele, que não seja esses banhos sangrentos que a gente vê. Eu vejo uma distinção entre o próprio MMA, o UFC hoje, como se chama, né, e outros. Bom, eu particularmente eu tenho minhas restrições com relação, inclusive, ao colocá-lo como esporte, a enquadrá-lo como esporte. O que define que uma prática é esportiva e não é esportiva? Quer dizer, o que define, por exemplo, quais as principais características de um esporte?
o futebol é um esporte, mas o MMA não é, por quê? Qual a diferença fundamental e quem atribui o título de ser uma prática esportiva e não uma prática esportiva? Bom, eu vou tentar resumir isso de uma forma que não é tão simples. Eu vou recorrer, na verdade, a um sociólogo alemão, que é o Norbert Elias. Elias vai fazer uma análise da origem do esporte moderno. E ele vai dizer que o esporte existia também na antiguidade. Ele diz que até, na verdade, definir o que é esporte é um tanto complexo, porque ele vai dizer que na antiguidade, na Idade Média, existiram esportes. Só que aquilo que a gente conhece hoje por esporte moderno, ele apresenta principalmente uma coisa que é característico dele, que são o código de regras que principalmente visa, de uma certa forma, minimizar o âmbito da violência. E eu acho que por esse aspecto a gente já começa a pensar o MMA se ele realmente se enquadraria nesse contexto de esporte moderno como a gente pensa. Sim, mas aí quem define também quem é a prática, que essa prática é esportiva, é um desporto? Bom, na verdade a gente percebe o seguinte, existe uma luta de forças aí, né? Existem aqueles que realmente detêm o monopólio do UFC, que hoje, na verdade, o UFC está na mão de empresários, né? O UFC foi, na verdade, ele foi adquirido o direito dessa coisa da imagem, da própria propagação da luta, pelo Dana White, em 2001, e pelos irmãos Fertitas. Eles compraram isso à família Gracie, né? E aí eles deram, na verdade, eles tentam, de uma certa forma, enquadrar isso, ou tentar fazer com que a gente, na nossa sociedade, o tenha como esporte. Agora, existe um código de regras que vai definir, que vai enquadrar, né, regras, e eu não vejo muito claro isso no UFC. Né? Pois é, e nós estamos falando de o MMA e a participação feminina. Vamos conferir a matéria de Mariane Becco. As artes marciais mistas modernas tiveram início com a criação dos combates de vale tudo. As técnicas usadas naquela época eram técnicas de jiu-jitsu, capoeira e boxe. Quando chegou aos Estados Unidos, a luta ganhou um grande alcance. Foi utilizado as luvas e as lutas começaram a ter um regulamento esportivo mais próprio de qualquer esporte profissional. Com o passar do tempo, o esporte evoluiu e atualmente abrange diversos tipos de luta. Valem regras de todas as lutas, né? Desde o judô, jiu-jitsu, muay thai, boxe. Outra mudança sofrida foi o crescimento do número de atletas femininos. Eu acho que as mulheres, principalmente, vêm treinando muito e aumentando muito o público nessa modalidade. Hoje em dia, eu creio que as mulheres estão até, em algumas modalidades dessas, estão superando os homens. Em Pernambuco, o MMA fundou sua federação há quase 2 anos. Desde então, vem realizando eventos e buscando recursos. O presidente Marcos Vinícius ressalta as diferenças na participação de homens e mulheres. As meninas têm um diferencial com relação ao ciclo menstrual, aí a intensidade do treino modifica um pouco, mas fora isso o treinamento é bem parecido. A grande diferença é a diferença básica cultural, que é com relação ao pagamento mesmo, né? As bolsas ainda são um pouco menores, existe um estímulo, né, nesse sentido. Ele ainda lamenta a falta de profissionais femininos em Pernambuco. Dos 8 campeonatos ainda não conseguimos colocar ainda uma luta feminina, porque praticantes existem, são inúmeros praticantes, mas para chegar ao nível de competir em um esporte que precisa de muita informação, demora muito. Pois bem, nós vimos na matéria, inclusive o Marcos Vinícius, que é treinador, atleta, né? Nós, inclusive, já o entrevistamos no Cabeça de Área alguma época, ele estava treinando, inclusive, uma outra atividade esportiva, não o MMA. Eu gostaria que você tentasse analisar um pouco, Francisco, sobre essa participação feminina, porque tem um recorte aí de gênero importante na matéria, né? Quer dizer, a participação dos homens, das mulheres também, o tipo de treinamento, de implemento, ou seja, as luvas, os implementos de proteção do atleta ou da atleta. Então, que comentário seria possível abstrair daí dessas imagens que nós vimos? Bom, a primeira coisa é o seguinte, né? As imagens, a gente vive numa sociedade, que a sociedade nossa, não dá para a gente negar, ela de uma certa forma, ela consome violência. Basta a gente ver os programas que a gente tem numa grade de TV, que o que é que acontece?
é preciso também minimizar um pouco, ofuscar essa coisa. Então você aparece um pouco, os implementos também, se você não utilizasse os implementos também, você teria muitos maiores danos do que você já tem. Né? Você passou umas cenas ali com uma garota e você via que a quantidade de golpes e tal que era desferido na região da cabeça eram enormes, né? Quer dizer, então você precisa minimizar de alguma forma também porque a violência, na verdade, no nosso contexto atual de sociedade, ela passou por um controle de um certo monopólio dessa violência. Agora, com relação à entrada de mulheres, a gente tem, na verdade, uma sociedade que eu acho que essas mudanças no esporte acompanham as mudanças sociais, acompanham as mudanças da estrutura da sociedade. Nossa sociedade está passando por um momento de abertura. Quer dizer, na medida que as mulheres participam de várias ações ou várias profissões também, temos uma presidente da República, quer dizer, a mulher também ela acaba participando de práticas esportivas que, hipoteticamente, mais masculinas, é isso que você quer dizer? Com certeza. A gente vem de uma sociedade patriarcal, não dá para a gente negar isso aí. Só que as mulheres têm avançado nessa sociedade, você citou o caso da própria presidente da República, que acabam ocupando espaços. Então, o mesmo movimento que a gente observa na sociedade, o esporte não está descolado da sociedade. Então, de uma certa forma, o próprio esporte ele vai mostrar também essas mudanças sociais. Agora, sobre aquela diferença do que é prática esportiva e o que não é, quem define, né? Quem define que essa atividade é esporte e aquela outra não é esporte? Você falou de regras, mas a participação ou a aquisição de alguns implementos já não determinaria, de certa maneira, uma ascensão dessa atividade ao rol dos esportes, não? Olha, Edilson, vê só, a gente sabe, por exemplo, não dá para a gente negar que você tem entidades que regem o esporte no mundo. Né? Essas entidades, de uma certa forma, elas vão regulamentar. E elas você fala o quê? As federações? As federações, as confederações e tal. Então, elas vão regulamentar. As pessoas questionam muito a FIFA por manter umas regras do futebol, dizer que está muito ultrapassada. Mas essas regras, elas estão muito claras. Né, estão muito demarcadas. O MMA não existe. Eu acho que ainda existe muita abertura, ainda é uma coisa ainda muito flexível, você ainda tem um espaço que ainda cabe muito preenchimento. E aí eu vejo, assim, eu acho que, assim, na verdade, como sociólogo, não dá para a gente tecer muitos comentários, assim, eu penso que é bom, eu penso que é ruim. O sociólogo, na verdade, ele está para analisar o fenômeno. E aí, a análise que eu faço do fenômeno é que ele ainda está muito distante de se enquadrar naquilo que eu vejo que está colocado aí como esporte. Ou seja, são poucas regras do MMA, quer dizer, as regras são muito frágeis, muito frouxas ainda. Eu acho que ele ainda está muito aberto, ele ainda deixa muitas possibilidades. E eu acho que também, assim, a gente vê muito a questão, Edilson, a gente vai ver muitas lutas aí, talvez não nessas imagens, mas a gente vai ver muitas lutas que é muito derramamento de sangue, né, Edilson? Então, assim, a gente andou para uma sociedade que ela avançou do ponto de vista do código de civilização. Agora, essa luta, quer dizer, da mulher, a gente viu ali algumas imagens, as mulheres batendo firme também, né? E provavelmente com muita força. Isso aí demonstra o quê na sua avaliação? Quer dizer, a participação da mulher, mas com muita força também na luta, entrando com socos bem definidos, bem claros. Vê bem, a mulher não é um gênero, apesar de a gente estar falando de gênero feminino, apesar de a gente estar falando de gênero feminino, está falando de um ambiente onde era um nicho marcado mesmo pelo gênero masculino. A mulher também está numa sociedade que é uma sociedade de violência, é uma sociedade em que elas estão procurando cada vez mais se defender. Elas também fazem a prática também visando a própria autodefesa na rua. Pois é, e algumas mulheres fazem boxe. Eu penso, qual a diferença então entre o MMA e o boxe? Se você percebe diferença? Olha, veja bem, Edilson, o boxe, você tem uma história muito longa do boxe. Você tinha um boxe, o boxe, na verdade, ele tinha um código de regras que ele já vinha muito mais demarcado, né? Inclusive, e a gente não via no boxe, apesar de as pessoas começam a argumentar que o boxe deixa muitas sequelas, não sei o que e tal, o MMA também vai deixar muitas sequelas, é muito cedo. A gente ainda não tem um quadro longo de análise para a gente ver quais são as sequelas que o MMA vai deixar. Pois é, então para deixar uma marca aqui ou alguma sequela no telespectador, vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.
Estamos de volta com o programa Cabeça de Área. O tema de hoje é a prática do MMA feminino. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor de Sociologia do Esporte, Francisco Xavier. E o que leva a mulher a praticar o MMA? Vamos saber na matéria de Rayane Moraes. O MMA, como ficaram conhecidas as artes marciais mistas, vem revelando grandes lutadores e recebendo a adesão de homens e mulheres. Com jeito angelical e tidas como sexo frágil, é no ringue que elas desmentem essa ideia. Fazia jiu-jitsu e agora voltei pro Muay Thai. Assim, pela condição física mesmo e para me defender. Eu pratiquei muitos anos da minha vida Aikido, mas agora eu estou praticando Muay Thai. Apesar da fama alcançada, o esporte ainda enfrenta alguns preconceitos. O esporte ele é agressivo, né? Ele se torna realmente um esporte muito duro, mas comparado ao alto rendimento não tem muita diferença. Por quê? Porque é um esporte leal. Os atletas eles marcam a luta, eles estão dentro da mesma categoria, eles estão em condições iguais, eles estão preparados para aquilo. Eu chego em alguns lugares e algumas pessoas perguntam o que é. Eu falo que é uma luta, uma arte marcial e às vezes eu vejo uns olhares meio preconceituosos. Desde pequena minha família pratica algum tipo de arte marcial. Nunca teve lá na minha casa esse tipo de preconceito. Sempre fui muito incentivada. Em oposição à força usada nos ringues, fora deles, as garotas revelam suas vaidades. Eu estava muito acima do peso, então com o Muay Thai me ajudou bastante a perder e estou conseguindo entrar em forma. Procuro fazer minhas unhas, coisa de mulher. Unhas, sobrancelha, para ficar bonitinha, né? Eu gosto muito de sempre estar no salão, fazendo minhas unhas, fazendo meu cabelo. Então, basicamente são esses, assim, e realmente tem a questão da questão física que a gente encontra no esporte, que faz com que a gente se valorize e consiga um corpinho melhor, né? Pois é, nós vimos na matéria, o Francisco, a participação da participação da mulher, não é, na sua integralidade, né, física, corporal e toda a sensualidade, inclusive as questões estéticas colocadas no MMA e essa participação da mulher, não só como defesa corporal, mas também como